Olá, amiguinho, olá, amiguinha do blog 433.com.br, mais especificamente aqui no YouTube ou em outra plataforma, não sei onde a gente vai o país. Digo nós, não sei onde nós vamos upar, porque estou aqui na presença ilustre de Douglas Gil e eu sou Andrew Souza, né? É bom apresentar que eu É, esqueço. é, arroba Estamos Dogboy. aqui com o Douglas, que é um colorado muito fanático, entende muito de Nossa. internacional. E a Mas gente vai colocar ele qual. numa fria hoje que Não. é falar sobre Grêmio. Qual torcedor que não manja muito do seu rival? Essa é a maior verdade do futebol. É, realmente. É. Mas esse não é o assunto de hoje. Hoje estamos aí para definir. Definir não, né? Não, ninguém, Falar sobre. ninguém aqui vai definir. E você, ouvinte, vai deixar aí embaixo. Qual foi o melhor time da temporada? Ih, rapaz. Grêmio ou Corinthians? O Só essas duelo? duas opções. Se eu achar que foi a Ponte Preta, eu não posso. Não, não pode. Tá, então Vai beleza. ser o campeão brasileiro contra o campeão da Libertadores. Tiro na Mas, lata. Não, vai, pode dizer. mas a gente não vamos levar só em título. Porque senão daí é fácil. A gente é a Libertadores, o maior campeonato brasileiro. Mas Ah, controvérsia. vamos considerar rendimento e tudo mais. Ah, então foi o Corinthians. Tá bom. Mas então vamos começar com aspectos positivos de cada um, rapidinho por cima. Acho que os dois, na verdade, têm o mesmo aspecto positivo, que é o Coletividade. coletivo, isso aí, com jogadores pontuais a serem Setor destacados. defensivo. Muito sólido. Eu acho que Corinthians melhor. o sistema defensivo do Corinthians eu acho Ah, que foi não, melhor. você ia falar que era o Grêmio. Não, eu ia falar que o Grêmio, o melhor setor seria o meio-campo. Ah, o nosso não. Não o nosso. O nosso por quê? Não, Tá vestindo a aqui. Não, camisa? aqui ninguém nega. Porra, por que você vai Mas. negar? Estamos Não, aqui. mas assim, o coletivo acho que é o forte das duas equipes. Como tu disse, acho que o setor defensivo do Corinthians é mais forte que o do Grêmio. Apesar de. Acho que por causa Inclusive, o das. Balbuena tá no retrovisor já, né? Do Jeromel? É. Tá, ele tá no retrovisor do Kahneman. Mas acho que o setor do meio-campo do Grêmio é o setor mais forte do time, por contar com o Arthur, o Michel, que fez boa temporada, o Luan, Ramiro e tudo mais. Até o Pedro Rocha, que jogava ali como meia pela Não direita, fosse até a saída. a queda absurda de Maicon e Jadson, daria pra competir, mas não dá mesmo, não. Não, e no ataque eu acho que é um contra um ali, é o Jô contra o Barrios. Eu acho que Aí não dá, né? ficou fácil pro Corinthians, que o Jô teve uma temporada muito melhor que a do Barrios, que apesar de ter um começo O jogo foi muito incrível, bom, tá? foi decaindo o Barrios, né? Agora vamos, Mas regularidade. Eu sempre vejo muita gente falando que o Grêmio não foi campeão brasileiro porque não quis, mas eu já sim, discordo desse ponto. também Pra mim discordo. teve um hiato de alguns meses que o Grêmio não era esse Grêmio mágico. Eu até brincava muito com um amigo meu, torcedor gremista, Um tal de. Douglas, que eu falava, porra, cara, o Grêmio já não é essa magia Sim. toda. Inclusive paguei muito preço quando foi campeão, que não é mágico. Mas acontece, né? Mas antes de abrir mão e dizer vamos jogar com os garotos ali, que já até tinha perdido com o Eu Corinthians com o acho time que sim, titular, eu acho que, digamos assim, esse é o melhor ponto. O Grêmio começou a jogar com os garotos e daí quando o Corinthians foi jogar com o time titular ele acabou perdendo. Mas acho. começou a jogar agora depois do jogo, não foi antes não. Não, antes já tinha jogado algumas partidas com o Ah, time duas reserva. partidas com o time Não, misto. sim. Não, jogou totalmente reserva contra o Ah, Sport e acabou perdendo naquele jogo que o Grêmio abriu 2-0 e tomou a virada. Mas enfim, acho que é justamente isso que tu falou. Não foi campeão porque tipo, não foi campeão porque deixou de lado. Acho que não existe isso. O time é ainda mais com a primeiro turno do Corinthians, não existe, sim. você dizer. O Corinthians ele foi Mas assim, agora na primeira metade do ano os times estavam muito parelhos, eu acho. O Corinthians estava com uma regularidade muito boa no Campeonato Brasileiro, enquanto o Grêmio estava fazendo uma campanha muito sólida, em tanto no tudo, Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. quanto na Copa do Brasil. Quanto na Copa do Brasil. Tava fazendo tava muito regular o estilo de jogo. Daí depois, entre o final do primeiro turno e até as primeiras rodadas do segundo turno, o Grêmio ele desapareceu assim. Ele foi eliminado da Copa do Brasil, daí começou a decair no Campeonato Brasileiro e sobrou apenas a Inclusive Libertadores alguns torcedores como. chegam para o jogo contra o Botafogo ou contra o Barcelona meio com o Não, pé atrás, né? contra o Botafogo acho que foi a Que os maior. torcedores estavam meio, pô, o time não rende e tal, Isso. mas é outro time na Sim. Libertadores, né? Viu-se um Então, outro. daí, nessa época, eu acho que o Corinthians ainda manteve o seu, Mas o o segundo seu turno do Corinthians rendimento, mas o segundo turno do é o que abre a Corinthians discussão muito. foi o que decaiu e coincidiu com a fase eliminatória da Libertadores, que Que acabou é o crescimento do trazendo Grêmio, né? o crescimento do Grêmio. Então, acho que a regularidade tá aí.
do Corinthians no Campeonato Brasileiro no primeiro turno até as rodadas iniciais do segundo, assim, que foi quando o Corinthians começou a decair, e o Grêmio, onde teve esse hiato que tu mesmo disse, que foi um pouquinho depois da derrota ali pro Corinthians até o início da Copa Libertadores, da fase mata-mata, que o Grêmio voltou a ser o Grêmio. Acho que E depois... se houver o balanço da temporada inteira, tem os estaduais também, que o Corinthians leva Sim, muita vantagem, né? sim, porque o Grêmio foi eliminado pelo Novo Hamburgo e tudo mais, até priorizou o gauchão, botou os reservas na Libertadores E caiu e ainda assim. caiu mesmo assim. Mas enfim, acho que é uma disputa boa. Acho que os dois times têm um modelo muito bom de futebol, que é o coletivo acima de tudo. Tem suas principais peças, como a gente comentou aqui, mas tem um coletivo como o grande forte. Acho que também foi um exemplo de gestão das duas equipes. Não por, por ter contratado certo, O assim. Corinthians acertou um pouco no mercado, mas no resto é um total desastre, Não, mas assim, né? eu tô dizendo, tipo assim, ó, gastou pouco, mas gastou bem, digamos assim. Uhum. O Grêmio com contratações como Cortez, Léo Moura, o próprio Michel, que veio do Atlético Goianiense, que foi Cícero. Cícero. Mas, tipo, e o Corinthians com jogadores como o Gabriel, o Jô, que a gente já Pablo. comentou, o Pablo. Jogadores que foram Grande volante pontuais, Paulo Roberto. foram. Nossa, deixou o Jeromel no chão. Mas foram jogadores pontuais que acrescentaram muito ao estilo de jogo que foi proposto tanto pelo Renato Gaúcho quanto pelo Carille. Acho que um bom desempate agora vai ser o Mundial, né? Por mais que o título não possa dizer sozinho, mas se o Grêmio ganhar o Mundial, acho que é um. Sim, Não tem como você chegar e dizer que o Corinthians fez uma temporada melhor que um time que é campeão do mundo. Acho que. sim. Contra o Real Madrid, por exemplo. Eu acho que hoje, digamos, os times estariam empatados, assim. Em desempenho, eu diria que o Grêmio pode ter uma. Em regularidade, o Corinthians tá melhor. Eu Leva acho que. Mas o. O Grêmio Tipo, joga um futebol comparando os times do auge, o Grêmio chegou num auge. maior que o do É, Corinthians, chegou mas o num. Corinthians manteve o seu auge por mais tempo. Foi mais Acho ou que menos isso. isso mantém o equilíbrio. O auge do Grêmio é mais interessante, eu acho, até pra quem gosta de ver. Sim, Muita gente não gosta de ver o Corinthians jogar, né? Embora no auge ali o time do Carille tocava muito bem a bola, sim. era objetivo e tudo mais. É muito eficiente. A eficiência do primeiro turno é absurda, Vamos assim. fazer uma seleçãozinha da temporada aí? Dos dois? Juntando os dois, assim. Cássio, Comentando um pouco sobre cada um. O Cássio, pela regularidade, o Groi, apesar de ter feito grandes defesas na Libertadores, acho que a regularidade do Cássio conta muito aí. Então, acho que é unânime o Cássio. Fagner. Apesar do. Calma, velho. Apesar do Groi ter um Sim, grande já destaque na entendemos. Libertadores. Calma, não precisa chorar Fagner e também. Edilson. Fagner, apesar também do Edilson ter sido muito importante na Libertadores, nos gols contra o Barcelona, mas o Fagner também Mas o Fagner é muito pela melhor da posição no regularidade. Brasil, cara. Sim, o Não dá. Fagner é disparado o melhor lateral direito do Brasil. Aí defesa. Balbuena e Jeromel, que até aí é a seleção da temporada, né, brasileira, mas Até aí acho não, até a ponta esquerda ele também vai ser. Até a lateral esquerda vai ser também a seleção sim, do que ano. é o Guilherme Arana. Mas é interessante porque assim, a gente escolhe entre, digamos, Jeromel e Balbuena, mas o Kahneman e o Pablo também fizeram uma grande temporada. A gente escolhe o Mostra que Guilherme os dois times Arana, foram, né? mas o Bruno Cortes fez uma grande temporada. Agora na volante também. Na volância, quem tu Vai destacaria? ser Arthur e Michel, provavelmente. Eu Sim, colocaria o Gabriel no lugar do Michel. sim, Com toda certeza. Mas enfim, mesmo se entrar Arthur e Michel, o Gabriel também foi absurdo. Foi sim, uma né? temporada Tipo, um acho que ponto o de equilíbrio Arthur, eu acho total. que talvez o Arthur ali seja o grande diferencial de todo esse time. Eu acho que é o único jogador que se sobressai muito acima do que foi o seu rival, digamos assim. Do primeiro turno o Maicon era excelente, mas no segundo turno realmente brilhou. Já o Tanto que o Arthur, Camacho ganhou a posição. Camacho sim. bom também. Boa temporada, mas curta, Daí né? tu vai de Gabriel, vamos fazer um consenso assim, vamos de Gabriel e Arthur então, porque eu também gosto muito do futebol do Tá, Gabriel. Gabriel e Arthur, beleza. Daí mais ali na frente na criação, Luan, né? Luan, acho que Rodriguinho oscilou demais e sim, Luan se perdeu muito no personagem, na por vezes ponta chutava de qualquer lugar, enfim. na ponta esquerda. Tu quer acho que o Grêmio ele tem a dificuldade de que o Pedro Rocha foi até o meio da temporada o jogador e depois acabou entrando o Fernandinho. Não sei Então, onde você vai querer escalar, mas. eu iria pôr o Romero, por exemplo, por esse Exato, é lado. esse. É esse. Se o Pedro Rocha tivesse mantido, eu iria de Pedro E Rocha. quem Mas você vai como ele colocar na saiu, direita daí? na direita eu vou com o Ramiro, né? Pela Ah, tá. regularidade. Tá, pode ser. Beleza. Eu acho que o Ramiro ele não é um jogador espetacular, mas eu acho que a regularidade dele é muito importante pro Grêmio em si. É bom, é bom. Ele é meio igual o Romero, né? Meio Sim. parecido, assim.
com a característica do Romero. E Mas no final do campeonato, o Romero jogou muito pela direita por causa do Clayson, né? Sim. Mas o Romero, auge foi com a Arana ali na esquerda, foi. E no ataque a gente já comentou antes, o Jô O leva craque da larga temporada. vantagem. Não, temporada não. Não, mas talvez. pode ter sido considerado um grande jogador do Brasil nesse ano. O Jô, pela regularidade e tudo mais, leva vantagem em cima do Lucas Barros. Somado com o Jael Cruel. Nossa, não, cara. E o técnico? Carilho ou Renato Gaúcho? Essa aí dá pra deixar os dois. O Carille manja de ser auxiliar, deixa Eu os acho dois juntos aí. eu acho que os dois se completam, apesar de ter O ataque do Renato Gaúcho e a defesa do Carille. pode ser. Igual sempre foi o ataque de Tite e a defesa do Carille. Será? Mas o Tite mesmo fala isso. Então, Não é segredo pra ninguém que Carille é campeão do mundo tanto quanto o Tite. então é isso aí. Acho que Conseguimos fechar em menos de 37 minutos, né? Que é o É um nosso milagre. objetivo, que a gente tem se estendido bastante. Mas deixa aí nos seus comentários se você acha que o Cruzeiro foi o melhor time do Brasil. se você acha que foi o Bahia, É meio aquilo do Bruno Formiga, né? Opiniões que você não pode ter, mas vou te permitir, né, opinar. Pode comentar que a gente não repreende, não. Eu só vou comentar, está errado e... e é Na isso verdade aí. o blog vai comentar, não vai ser eu, né? Quem cuida das nossas redes é o Douglas. Se o blog te responder de forma rude, você Rude. pode xingar ele no @Dogboy no Twitter. Isso aí. Exato. Faltou um underline. Não, acho que nem sei também. Tudo sobre Grêmio lá. Isso que ele é colorado. Mas ele fala bastante de Grêmio. Tá bom, então. Valeu, acho que é isso. Curta, compartilhe. Deixa aí o seu comentário, o que você acha que foi melhor, Grêmio ou Corinthians. Curte lá no Facebook, marca o coleguinha. E, Marca aquele seu amigo corintiano, aquele seu amigo gremista, aquele seu amigo colorado, aquele seu amigo São e Paulino. passe a admirar o futebol de Ângelo Romero. Um jogador muito importante aí pra essa temporada no Brasil. E peça Arthur e Luan na Copa, senão o Hexa não Temos virá, um texto hein? sobre isso do Arthur e do Luan, mas enfim. Um grande abraço, meus queridos. É nóis.